Olá, eu sou Madalena Junqueira, do Instituto ViaLux, onde nós trabalhamos com programação neurolinguística e coaching. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com você, falar sobre PNL e vou aproveitar para contar um pouco da minha história, porque a PNL foi muito importante na minha vida. Eu estou na PNL há quase 20 anos e eu tenho uma história para contar, porque não foi de repente que começou e nem por acaso, né? É até uma história engraçada, porque eu não conhecia a PNL. Eu fui na casa do meu irmão e ele estava com um livro novo, em 1992, hein? Dei uma olhada no livro, fiquei fascinada com o livro e disse para ele assim: "Você me empresta esse livro?" Ele disse: "Não, porque eu já tenho uma fila de pessoas esperando esse livro." E aí eu fiquei um pouco decepcionada, mas resolvi comprar o livro, comprei e aí começou toda a minha história com a PNL. Eu nasci lá no interior de Minas Gerais, lá em Varginha. Você já deve ter ouvido falar da minha cidade, né, que ficou famosa por causa do ET. E talvez eu até seja o ET, não saiba, né? E eu fui criada naquele sistema de interior mesmo, com família pobre, humilde. Meu pai era operário, carpinteiro. E então a gente tinha uma vida muito simples. E na minha cidade não tinha assim aquela profusão de escolas como tem aqui em São Paulo, que você pode escolher o curso que quer fazer. Então a gente estudava o que tinha para ser estudado, né? E como meu pai não tinha condições de pagar a escola, eu acabei conseguindo estudar lá no Colégio das Freiras, com bolsas de estudo, etc. E foi uma vivência muito importante, muito boa, muito produtiva na minha vida, mas eu queria estudar mais, né? Então eu, com 20 anos, com 19 anos de idade, eu vim para São Paulo para poder estudar. E aí aconteceu, né, algo que eu não previa. Como é que eu vou estudar sem dinheiro, né? Então comecei a trabalhar e juntar um dinheirinho para poder estudar. E no final da história acabei entrando na USP, foi mais fácil, né, para poder estudar. E por coincidência estudei língua portuguesa e linguística, porque eu já gostava disso. Mas lá no interior ainda, quando eu era uma menina, quando eu tinha 14 aninhos, eu era fascinada pelo ser humano, de bater papo, de conversar. Eu dava conselho para as minhas amigas, né, de colégio. Então eu tinha um sonho, que era de ser psicóloga, para fazer terapia com as pessoas. Mas é claro que com essa história eu não consegui mesmo estudar psicologia. Lá não tinha psicologia. Aqui em São Paulo eu não consegui entrar na faculdade de psicologia, que tinha que pagar e não podia trabalhar, enfim. E aí eu deixei esse sonho meio de lado. Depois eu me casei, né, e tive filho. Fui trabalhar no escritório de advocacia do meu marido, onde eu fiquei lá ajudando ele por vários anos. Mas aquela coisa dentro de mim, assim, de conversar com pessoas, de, entre aspas, né, aconselhar pessoas, de ajudar as pessoas a buscarem soluções, aquilo era muito meu. E eu tinha ainda um sonho de estudar psicologia. E aí, quando meu filho já estava assim maiorzinho, tinha uns 8 anos, eu decidi estudar psicologia. Só que aí surgiu na minha vida a PNL, a Programação Neurolinguística, que foi aquilo que eu contei para vocês, do livro do meu irmão. Agora, o engraçado dessa história é que o meu irmão até hoje não passou disso, né? Não leu mais nada, não aprendeu mais nada. E ele foi, assim, o veículo que me despertou para a PNL. E que eu agradeço muito até, né? E daí eu trabalhei um pouco lá com meu marido, mas eu comecei a me interessar muito, ler muito sobre PNL e assistir seminários de pessoas que davam workshops, palestras, tudo que tinha eu ia assistir. E decidi entrar na PNL, fazer curso mesmo de formação. Mas também os cursos naquela época eram caríssimos. E aí não foi muito fácil, mas o que eu fiz? Comecei a juntar dinheiro. Durante um ano eu juntei dinheiro para fazer o meu primeiro curso de practitioner, né? Que eu consegui esse dinheiro em 1996. Nessa época e que mudou radicalmente a minha vida, inclusive a minha vida profissional. Parece que quando a gente está pronta as coisas começam a surgir, né?
começou a surgir pessoas me fazendo consultas, entre aspas, me perguntando coisas, me pedindo ajuda para soluções. E a primeira pessoa que me pediu ajuda, por incrível que pareça, foi logo no primeiro módulo de practitioner que eu fiz, em 96. É uma parente minha que ligou e falou que estava com problema em casa, com o pai e tal. E o que eu tinha aprendido naquele dia, eu dei a dica para ela de relacionamento com o pai. E aí passou. No dia seguinte ela me liga novamente para dizer que fez aquilo que eu sugeri e que deu certo com o pai. Eu fiquei assim, encantada, né? Como é que pode a gente falar uma coisa que aprendeu hoje sobre PNL e já dá um resultado tão rápido? E aí eu comentei com o meu professor, eu falei, olha que coincidência, professor. Eu dei uma dica para a minha parente e ela está feliz porque solucionou. Aí ele disse assim, seja bem-vinda à nossa classe, daqui não tem mais volta, você já está dentro da PNL, né? E a dica que eu dei para essa minha parente foi a seguinte, ela me ligou contando que tinha brigado com o pai dela. Ela era jovem, adolescente, por acaso mora em Roma, na Itália, né? Então você vê, foi uma ligação de longa distância, não podia nem falar muito com ela, né? Pelo preço da ligação naquele tempo. E aí ela disse que tinha brigado com o pai, que ela estava muito infeliz. A mãe dela estava viajando, ela não sabia o que fazer. E aí eu disse para ela assim, você já pensou qual a verdadeira intenção do seu pai quando age assim com você? Você que é practitioner, você sabe que é a intenção positiva, né? Então, qual seria a intenção positiva do seu pai ao agir dessa forma com você? Considerando o modelo de mundo dele, o mapa mental dele, a maneira dele pensar, os pontos de vista dele. O que será que ele realmente queria com você quando ele fez essas observações? Que naturalmente você não gostou, mas vamos levar em conta a intenção dele, porque é claro que a intenção dele não é brigar com você, nem ofender, nem magoar você, não é? Ele como pai, a intenção dele deve ser outra. Então eu quero que você reflita sobre essa verdadeira intenção dele e depois que você tiver já a consciência, você conversa com ele, tá bom? Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E daí, desligamos o telefone. No dia seguinte, ela me ligou dizendo que realmente caiu a ficha para ela, né? Ela entendeu que o pai dela só queria ajudar, que queria proteger, queria o melhor para ela. Eu queria muito aprender PNL, queria muito, mas eu nem sabia para quê, né? Eu estava tão fascinada que tudo que falasse de PNL eu lia, eu assistia filmes, assistia palestras na televisão, então. E aí o professor deu um trabalho para a gente, para objetivar, para escrever no papel o que você quer a partir da PNL, para que você quer, qual a sua intenção de estar aqui, né? O que você pensa sobre isso. E não adianta ser muito vago, dizer assim, eu quero tudo que a PNL possa oferecer. Isso é muito vago, você tem que ser específico quando você fala sobre objetivos, né? Então, ele mandou especificar no papel. E aí, o que eu escrevi? A primeira ideia que me veio na cabeça. Eu quero dar aulas de PNL, porque eu achava que no futuro haveriam faculdades de PNL, né? E então eu queria me preparar para ser uma professora de PNL no futuro nas faculdades. Realmente hoje em dia não tem faculdades, mas tem muitos cursos e usam PNL, muitas vertentes, muitas atuações, muitas áreas que usa PNL, onde a gente pode dar aulas, e também em faculdades a gente costuma dar aulas. Não tem uma faculdade específica, mas antes de começar a dar aula, eu comecei foi a atender, fazer atendimentos. Por quê? Da mesma forma que a minha parente me ligou pedindo ajuda, outras pessoas vieram, assim, surgiram, né? Parece que de repente vinha gente pedindo dicas para mim, o que eu faço, o que eu não faço. E aí lá no meu prédio que eu morava, um condomínio, a notícia correu, a Madalena está fazendo uns cursos, ela sabe dar umas ideias, umas dicas. Aí as pessoas vinham me procurar. As minhas primas, as amigas delas.
E aí o pessoal vinha e eu comecei a atender em casa, na minha casa, nas horas vagas, né? Porque eu trabalhava com meu marido. Daí o resultado começou a ser muito positivo desses atendimentos. E as pessoas começaram a querer mais, a voltar. Vinha 2, 3 vezes, 4, e toda semana estavam lá me pedindo ajuda. Então, e traziam os amigos deles, os parentes. Eu percebi que a coisa dá certo. Eu percebi que, mesmo eu sabendo pouco ainda, eu tinha muito para oferecer. Eu comecei a atender todo o período que eu estava em casa, até à noite vinha gente, fim de semana. Aí eu tive uma ideia, né? Eu pensei, poxa, se isso dá tão certo, eu posso até trabalhar com isso. Oficialmente, né? Nem preciso deixar o escritório do meu marido, mas eu posso trabalhar nas horas vagas e posso ganhar um dinheiro com isso. Principalmente um dinheiro para cobrir os custos dos próximos cursos que eu queria fazer, porque eu não queria ficar só em practitioner, né? Mas aí aconteceu o imprevisto, né? As pessoas desapareceram. Aquelas pessoas que eu atendia pro bono, né? Elas não vieram mais. Ou porque não podiam pagar, ou porque não queriam pagar, ou porque já tinham de graça e não compensava pagar, enfim, ou porque já melhoraram, também tem esse aspecto, né? Já tinham mudado suas vidas, depois de 4, 5 atendimentos. Então eu acabei ficando sem cliente um período. Aí eu pensei, poxa, né? E agora? Como é que eu vou fazer para arrumar outros clientes? Porque eu tinha gostado da história, eu tinha gostado muito de fazer aquilo. Porque na medida em que você trabalha uma pessoa, você também aprende. Você também trabalha você mesmo as suas questões. No Practitioner a gente viu isso, você já deve ter visto, né? Eu só fiquei esperando para ver o que acontecia. De repente começou a chegar gente que eram indicações daqueles clientes pro bono que não pagavam. E eles ficaram tão bem que começaram a mandar os amigos, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho. Teve uma amiga que mandou, que trabalhava numa escola, e ela era professora, ela mandou todas as professoras do colégio lá para mim, né, para fazer um atendimento. E foi muito engraçado, porque eu conhecia todas as professoras da escola, né, eu ia lá nas festas e vinha todo mundo me cumprimentar, aquela coisa. E tanto que eu comecei a dar palestras. Minhas primeiras palestras foram nesse colégio, lá no meu bairro, que acabei conhecendo diretores da escola e etc. E foi muito bom. E essas pessoas tiveram um resultado muito grande com os nossos atendimentos e também com as outras pessoas que elas iam indicando. Isso foi em 96, 97. Eu tenho até hoje clientes que tiveram origem naquela rede que vai se espalhando, né? Eu ainda mantenho contato com essas pessoas, porque, naturalmente, o trabalho é bom e a PNL faz as pessoas mudarem de vida. E aí, então, eu percebi que aquele sonho daquela menina de 14 anos, de ser psicóloga e de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas, já estava acontecendo. Então, eu decidi trabalhar com isso mesmo, porque era meu sonho realizado. Eu nem precisei fazer o curso de psicologia, nem deu tempo. A vida já mandou para mim essa oportunidade. E aí, então, eu decidi criar minha empresa, o Instituto Via Lux, e deixei o escritório do meu marido e fui trabalhar só com a PNL, porque lá eu poderia atender pessoas, dar aulas de PNL, que eu já estava dando para pequenos grupos, e realizar meu sonho de tantos anos, né? Ainda mais com um resultado fantástico como esse. E também eu comecei a fazer um programa de rádio na Rádio Mundial, onde eu dava dicas para as pessoas, onde eu falava sobre PNL, e tinha muita gente ouvindo, mandando retornos e feedbacks, e o programa se chamava O Universo da Mente. Fiquei bastante tempo lá, e foi muito produtivo, onde eu pude realizar meu trabalho com muito sucesso, graças a Deus, né? E por falar em dicas que eu dava na rádio, eu posso dar algumas dicas para vocês aqui agora. Dicas de como você usar a PNL no seu dia a dia. Você que já é practitioner,
você já deve conhecer o estado de excelência, né? A gente faz uma âncora de excelência e usa aquele estado que o seu cérebro traz de excelência quando você precisar de recursos, quando você precisar se sentir bem. Eu gosto de sugerir como âncora esse gesto aqui de cruzar as mãos. Só que você pode, a dica é você intensificar essa âncora de excelência para que ela fique cada vez mais forte. E no caso de você não conhecer a âncora da excelência, você já pode começar a fazer a âncora da excelência dessa forma que eu vou dizer. A cada momento na sua vida em que você estiver se sentindo bem, você faça esse gesto no momento em que você estiver se sentindo bem. Pode ser um bem-estar, porque seu time ganhou, ou porque você está com a pessoa que você gosta, ou porque você assistiu um filme maravilhoso, ou porque você está na beira da praia, no sol, um lugar lindo, maravilhoso. Qualquer coisa que signifique um bem-estar para você, você ancora aqui nesse gesto. Isso repetidamente, quantas vezes for possível. Para quem já tem a âncora, ela fica mais forte. E para quem ainda não tem, ela vai se solidificando, ela vai sendo construída aos poucos e se solidificando. E aí o que você faz com a âncora? Você usa na hora que você precisar. Quando você estiver mal, se estiver indisposto, se sentindo desconfortável com alguma coisa, você faça o gesto que o seu cérebro automaticamente vai trazer para você a sensação de bem-estar. Porque o cérebro ele faz um link entre dois momentos da sua vida e que pode ser acionado de propósito, né? Então, você já sabe o que é uma âncora e pode usar ela a seu favor dessa forma. Então, a minha dica hoje foi sobre a âncora da excelência, como intensificá-la. E eu tenho mais dicas para você que eu vou dar no próximo vídeo, certamente. E eu vou pedir para você também compartilhar com seus amigos que já fizeram practitioner esse trabalho nosso. Passa para eles. Você provavelmente deve ter uma lista dos e-mails das pessoas que fizeram practitioner com você, não é? Uma lista, ou participar de um grupo no Facebook, um grupo no Yahoo. A gente sempre mantém contato com esse pessoal, né? É muito saudável, a gente fica trocando experiência. Então, passa para eles essa dica aqui sobre o nosso curso. E você também pode fazer um comentário aí embaixo. Você rola a página e faz um comentário sobre o nosso trabalho. O que você achou desse nosso vídeo? Eu sou a Madalena Junqueira, do Instituto Via Lux. Estou aqui para falar para vocês de PNL e espero que você esteja novamente conosco no nosso próximo vídeo.